Bem-vindo ao Teias de Terror. Aqui, cada história carrega a marca da verdade, porque as lendas que contamos nasceram de alguém, em algum lugar, que jurou ter vivido o inexplicável. E lembre-se, o que você vai ouvir agora pode ter acontecido muito perto de você. Talvez até com alguém que você conhece. Timbé do Sul, Santa Catarina, a sombra da Pedra Branca. Timbé do Sul é uma cidade pequena, cercada por montanhas de contornos irregulares e paredões de pedra que guardam histórias antigas, algumas esquecidas, outras repetidas em sussurros. Entre essas montanhas, existe uma que sempre chamou atenção: a Serra da Pedra Branca, menos um colosso claro, que reflete a lua como se fosse um espelho de calcário. Bonita de longe, silenciosamente aterrorizante de perto. Qualquer morador antigo vai te contar a mesma coisa. A Pedra Branca é linda, mas não vá lá sozinho depois que escurece, seu Lino, morador do bairro Centro, 74 anos. Por décadas, caminhantes, caçadores e moradores das comunidades próximas relataram sons, vultos e desaparecimentos estranhos. Mas nada menos, absolutamente nada menos marcou tanto a história local quanto o caso de Afonso da Almeida. Ocorrido em 1997, o caso é real, documentado, mas nunca explicado. E hoje você vai conhecer cada detalhe. Afonso era guia. Conhecia as trilhas como a palma da mão. Era o tipo de homem que se orientava pelo vento, pelo cheiro do mato, pela inclinação da serra. Na noite de 14 de agosto de 1997, 3 turistas de Porto Alegre contrataram Afonso para guiá-los até um ponto específico da Pedra Branca, onde, segundo eles, avistariam uma formação curiosa iluminada pelo luar. Afonso insistiu para saírem cedo, mas o grupo atrasou. Eles só iniciaram a subida às 17h30. Isso já seria motivo suficiente para qualquer guia desistir. Mas Afonso aceitou. Ele disse que seria rápido. Disse que conhecia um atalho. O que aconteceu a seguir ficou registrado apenas em depoimentos e em um áudio extremamente curto, gravado por um dos turistas. A las 6:47 da tarde, a neblinao fechou. Os turistas contaram que Afonso parou, olhou para a mata fechada e disse: "Isso aqui não é normal. A serra não fecha assim sem vento." Nenhum deles sabia identificar a diferença, mas Afonso sabia. Quando a neblina surge sem vento, naquelas serras, é sinal de que a temperatura interna do paredão está mudando rapidamente menos normalmente, por causa de cavernas internas, fluxos de ar, algo natural. Mas naquela noite, a Serra da Pedra Branca estava completamente imóvel. Nenhum vento, nenhuma variação de temperatura, e mesmo assim, a neblina subia como um véu. Um dos turistas, chamado Ricardo, gravou um áudio. O trecho tem 11 segundos. E nele, é possível ouvir Afonso dizendo: "Voltem devagar. Não olhem para cima." E logo em seguida, um som não é animal, não é vento, não é humano. É como se algo enorme arranhasse a pedra vindo de cima. O áudio termina com gritos. Esse é o último registro que existe antes do desaparecimento. Quando os turistas reapareceram, por volta das 23 horas, estavam histéricos. Um deles vomitava sem parar. O outro não conseguia pronunciar palavras. O terceiro tinha marcas profundas nos ombros, como se tivesse sido segurado com força brutal. Afonso não estava com eles. No dia seguinte, o corpo de bombeiros, policiais militares e voluntários subiram a serra. Foram 3 dias de buscas. E nada além de ranhuras profundas na pedra, menos marcas de arrasto em regiões íngremes. Uma trilha de terra revirada apontando para o alto da parede rochosa. E o que mais impressionou os profissionais: a trilha de arrasto começava no alto, não embaixo, como se algo tivesse descido a parede, puxado Afonso e arrastado de volta para cima. Moradores próximos da serra relataram, naquela mesma noite, latidos desesperados de cães. Uma espécie de canto grave vindo da montanha, menos e luzes fracas, movendo-se na mata. Esses relatos batem com registros anteriores, especialmente de 1974 e 1985, quando outros moradores relataram desaparecimentos
ou aparições noturnas estranhas. Seu Lino, o mesmo senhor do início da história, contou. Quando Afonso sumiu, eu ouvi. Parecia alguém batendo pedra contra pedra, mas era contínuo, ritmado, como se fosse um aviso. Ninguém soube explicar. 4 dias após o desaparecimento, algo ainda mais estranho aconteceu. O rádio de comunicação do Corpo de Bombeiros, já recolhido, desligado e guardado, ligou sozinho. E no chiado, uma voz rouca, distante, repetiu 3 vezes: "Não olhem para cima." A mesma frase que Afonso disse. A transmissão durou 7 segundos e nunca se repetiu. Os turistas prestaram depoimento oficial. Suas versões batiam, exceto por um detalhe. Os 3 juravam que, quando Afonso falou a frase "não olhem para cima", ele estava olhando para algo e afastando os turistas com os braços. E segundo eles, esse algo não tinha forma definida. Eles descreveram algo grande, escuro, muito silencioso, menos com movimento irregular, menos como se fosse sombra, mas sólida. Um deles usou uma palavra que chamou a atenção. Parecia um homem, mas esticado. As autoridades atribuíram isso ao pânico. Mas até hoje, nenhum dos turistas voltou a subir montanha nenhuma. No 6º dia de buscas, um bombeiro chamado Peterson encontrou algo nos arbustos. A bússola de Afonso. Só que havia um detalhe inexplicável. Ela estava com a agulha derretida, como se tivesse sido exposta a calor intenso. Porém, a vegetação ao redor estava intacta. Havia um resíduo escuro no metal, semelhante à fuligem, mas que não reagia a fogo, detergente ou solventes comuns. Essa substância foi enviada para análise em Florianópolis. E, segundo registros não oficiais, o laudo retornou com 3 palavras: composto não identificado. Ninguém quis comentar. Em 2012, 15 anos após o caso, um morador da região, menos conhecido como Zé Pretinho, afirmou ter visto algo próximo ao local do desaparecimento. Ele disse que subia à noite porque tinha perdido uma novilha e jurou que viu, no paredão da Pedra Branca, algo se movendo. Não era bicho, não era gente. Segundo ele, era como se a própria sombra da serra tivesse escorregado do topo e voltado rápido, como um pano gigante, mas com peso. Ele afirmou que sentiu uma pressão no peito tão forte que caiu de joelhos. Quando levantou, aquela coisa tinha sumido. Ele nunca mais voltou à serra. Existem 3 teorias principais entre moradores. 1. Algo antigo guarda aquela serra. Alguns dizem que a Pedra Branca é morada de um espírito antigo, talvez indígena, talvez algo ainda mais velho, que protege o local e repele invasores. 2. Fendas subterrâneas. Outros acreditam que Afonso caiu em alguma fenda ou buraco profundo que ninguém encontrou menos. Mas isso não explica a transmissão de rádio. 3. A sombra da pedra, a teoria mais temida. Essa teoria diz que a Pedra Branca projeta algo quando a lua está cheia, e que essa projeção ganha forma. Uma forma que existe por algumas horas e depois desaparece, levando consigo o que toca. Segundo dizem, Afonso tocou e a sombra levou. O caso foi arquivado como desaparecimento não esclarecido. Mas até hoje, moradores repetem a mesma coisa. Se você ouvir algo arranhando a pedra, não olhe para cima. E quando a neblina surge sem vento, eles simplesmente fecham as portas e esperam amanhecer. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar os mistérios da Pedra Branca. E olha, muita gente que assiste nossos vídeos não se inscreve. Mas se você gosta desse tipo de investigação, seu apoio fortalece o canal e ajuda a manter vivas essas histórias que quase ninguém tem coragem de contar. Curta, compartilhe e se inscreva no Teias de Terror, porque nunca sabemos qual cidade pode esconder a próxima sombra.